Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí para a nossa meditação, desvendando o mistério da vida. E vamos aprender coisa extraordinária aqui que Salomão nos ensina no capítulo de número 8 de Eclesiastes. Mas vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Toma cada inscrito deste canal na tua mão, que o Senhor dá-lhe a direção, a orientação, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Livra-os, ó Pai, ó Deus, pelos caminhos que eles estão indo, onde eles forem, que o Senhor abençoe-lhes, meu Pai, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém, querido, graças a Deus. Lembrando, dá um like, se inscreve e compartilha esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Desvendando o mistério da Bíblia. Eclesiastes, capítulo de número 8, nos fala assim: quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu coração se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Amém? Depois você vai ler do versículo 1 ao versículo 17, tá bom? Vamos falar sobre um oficial que estava sob a autoridade de um rei, e este rei muitas das vezes não agiu de acordo, vamos se dizer assim, com os padrões que deveriam da época. Então, possivelmente, era um rei tirano. E o que nós vamos aprender sobre isso? A lealdade de um sábio, a lealdade de um servo sob o governo de um rei tirano. E uma das coisas, muitas pessoas culpam Deus do mal que sucede, das coisas erradas que acontecem, né, sobre este mundo, mas esquece que o próprio ser humano se torna a causa deste mal. Lembra de Davi? Davi, Deus abençoou, Deus honrou Davi tremendamente, mas um dia ele olhou Batseba e ele se interessou por esta mulher, mas disseram para ela, olha, ela é casada. Então ele a chamou, teve relação com ela, mas pesou ao coração, depois ela ficou grávida. Então o que ele disse ao seu oficial? Ponha Urias à frente do campo de batalha. Quando os inimigos vierem, deixa-o sozinho para que ele morra, e o mal será sobre mim. O oficial, ele obedeceu. Ele era um oficial, ele não podia ir contra a autoridade do rei, então ele obedeceu. O que nos chama a atenção, assim acontece no dia a dia. Então, como agir sob a autoridade, né, de um patrão na empresa, sobre a autoridade do governo, sobre a autoridade militar, cívica, não importa como vou agir. 3 fatores nós precisamos entender, do versículo 1 ao versículo 9. Então a gente entende o quê? Que o oficial deve manter primeiramente, né, o seu juramento e a lealdade que ele fez perante Deus e perante ali o rei. Então o oficial, ele tinha que manter o seu juramento. Ele foi convocado, então ele fez um juramento. Independente dele aceitar ou não, o juramento tem que ser honrado. Segundo fator, a palavra do rei era mais poderosa do que a do servo. O versículo 4 vai nos deixar claro. Então, o servo tinha que entender, o oficial tinha que entender que a palavra do rei era final. E um dos outros fatores, o oficial deveria obedecer às ordens a fim de não ser castigado. Isso era interessante, porque quando nós pega para ler Romanos capítulo 13, o versículo 7, ele fala assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então nós precisamos entender, você está numa empresa, honra o teu patrão, você está no teu serviço, honra o teu superior, honra, honra. A Bíblia nos ensina a honrar. Isso nós temos que guardar em nosso coração, nós temos que guardar. Então, suponhamos então que o servo não queria obedecer ao seu senhor. Se ele agisse de uma maneira errada, né? Tipo assim, primeiro, eu vou desertar. Então o desertor, ele tinha que ser fuzilado. O desertor, ele tinha que pagar sua penalidade, porque desobedeceu à ordem do rei. Então, nós precisamos entender que isso era essencial. Então, ele não podia ser um desertor. Ele tinha que cumprir para que as coisas pudessem lhe ocorrer bem. Isso era essencial. E um outro fator interessante, vamos se dizer então que esse servo, no versículo 3 fala assim, porque o Romano, né,
Fala assim o versículo 3. Não te apresse a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Vamos se dizer que então esse militar, vamos se dizer que esse funcionário, vamos se dizer que esse pastor que está sob a autoridade do seu líder, né, que então ele cria uma resistência, ele cria uma rebelião. A Bíblia diz que a rebelião é pecado de feitiçaria. Então, obviamente, tanto esse oficial como outros que o apoiaram seria executado. Para aqueles que muitas vezes estão numa empresa, criam uma rebelião na empresa, vamos fazer uma greve, está errado, claro que tem os direitos, mas se ele está bem, aí ele cria o quê? Eu lembro de uma empresa em Campo Grande que todos os funcionários foram orientar a orientação de criaram uma rebelião e todo mundo foi embora. Foram mandados embora e contratou-se novos funcionários. Lembro de líderes espirituais que estão na igreja, não concordam com a direção do líder superior, do pastor, então criam uma rebelião. E para o cristão, a rebelião é pecado de feitiçaria. Então como que vou agir? Primeiro, com discernimento. Peça a Deus sabedoria. Deus permitiu que ele estivesse no governo, Deus permitiu que ele estivesse na frente. Ah, mas como que Deus permite isso? Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E a que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Então, Deus permitiu que estivesse na frente, eu vou obedecer. Deus colocou lá, eu vou obedecer. Então eu vou pedir a Deus sabedoria para lidar com momentos difíceis. Neemias tinha que resolver um caso em Israel. O povo estava sofrendo, os muros foram destruídos. Então Neemias não podia se levantar contra a autoridade do seu superior. Ele orou e no dia Deus deu a Neemias discernimento. E nesse discernimento ele disse para o rei, eu preciso de uma ajuda para levantar os muros da minha cidade que está caída. E ele foi abençoado no nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 5, 29 fala assim, porém, respondendo Pedro e aos apóstolos, disseram, mais importante obedecer a vós ou do que a Deus? Essa é uma questão. Porém, se o Estado ou se o governo proíbe de você adorar Jesus, se a empresa proíbe de você ser um servo de Deus e fala, se você quer ficar nessa empresa, você vai ter que renunciar à tua fé. Se você quer ser feliz, você vai ter que renunciar à tua fé. Aí é diferente. Aí você tem que obedecer a primeira ordem, que a ordem é de Cristo. Você tem que ser fiel ao teu Deus e jamais abandonar a tua fé. Então peça discernimento. Deus te dará sabedoria como deu para José, Deus deu para os apóstolos, deu para Neemias e para muitos. E um fator interessante, quando você pega para ler do versículo 10 ao versículo 14, você vai entender que fala da injustiça humana. Por que que o ímpio prospera? Por que que o pobre é injustiçado? Por que que o injusto, né, ele oprime aquele que é justo? Aqui fala de inversão de valores. Mas o que Salomão conclui, que cedo ou mais tarde o perverso será julgado e o justo será recompensado. O versículo 12 nos diz, então o que que ele diz? É melhor temer a Deus e ter uma vida abençoada. É melhor temer a Deus. E outro fator, quando ele fala sobre o mistério da vida, no versículo 15 ao versículo 17, né? Ele aborda interessante que a pessoa que sabe tudo ou imagina que sabe, né, ao deparar com a realidade, irá sofrer decepção. Por quê? Porque ela cria uma expectativa, ela alega ter conhecimento de tudo, mas os mistérios de Deus ninguém compreende. Salomão conclui que o homem, por mais sábio que seja, não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Então, Deuteronômio 29, versículo 29, fala assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos. Perdão, para que cumpramos toda a sua palavra. Então vamos viver com aquilo que Deus nos deu graça. Vamos viver com aquilo que Deus permitiu que nós venhamos saber. O que está encoberto, Deus não te revelou, então fica no mistério. Vai tocando o barco conforme Deus vai dando graça para você. Seja sábio. E o que Deus, né? Deus não espera que você venha saber de tudo. Deus não espera. Deus espera que você venha temer a sua palavra. Miqueias capítulo 6, versículo 8 fala assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratica a justiça,
e ames a benignidade e ande humildemente com o teu Deus. Então Deus quer que nós sejamos humildes a Ele. Então aprenda essas coisas. Seja fiel no teu ministério, seja fiel no teu serviço, seja fiel ao teu superior. Seja fiel, Deus te dará sabedoria e entendimento para lidar com tudo. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Desvendando o mistério da vida. É bem interessante que Salomão quer nos ensinar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, derrama da tua graça. Eu quero repreender toda retaliação em nome de Jesus. Fala conosco cada dia, cada momento, Pai. Dá um dia abençoado aos teus filhos, dando a direção. Meu Deus, repreenda a enfermidade, repreenda o mal e que eles possam aprender a lidar com situações difíceis. Dá a eles sabedoria a cada um, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar os irmãos. Estaremos sempre de segunda a sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Dá um like, se inscreve, compartilhe esse vídeo, para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.